Conecta. Oferecimento Breton Santos, LGK e Fundação Dom Cabral. 3Med, V4 Santos, Dias e Co. Olá! Começa agora mais um programa Conecta, aqui na TV Cultura Litoral. Essa semana tratando mais uma vez do assunto saúde, um assunto muito importante aqui para a região. E a nossa convidada dessa semana é a secretária de Saúde de São Vicente, Michele Santos. Michele, primeiro eu queria te agradecer a tua presença aqui e eu conheço sua história, sei que você já está na sua terceira experiência como secretária de Saúde, mas achei muito curioso quando descobri que você era advogada. Curioso, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu sou um defensor das pessoas que arriscam e que mudam de carreira, mudam de profissão. Eu sou dentista, trabalhei como publicitário durante 10 anos, depois voltei a administrar um plano de saúde, então para mim é a vontade, é a busca pela sabedoria que faz a diferença. Me conta como foi um pouco essa experiência sua, essa aventura pelo setor de saúde. Primeiro a gente tem que tirar esse estigma, né, que secretário de saúde precisa ser médico. Eu acredito muito que secretário de qualquer pasto ele precisa ser gestor, né? Ele conta com uma equipe técnica que pode fazer todo esse respaldo. Então a gente precisa gerir orçamento, políticas públicas e pessoas para que as coisas possam andar. E isso começou lá em 2014, quando eu fui convidada para fazer uma assessoria jurídica de um secretário que estava assumindo a Secretaria de Saúde de Peruíbe. E ele ficou só por 7 meses nessa secretaria e depois a prefeita me convidou para assumir o cargo. E fiquei assustada com esse convite, não me achava preparada, apesar dela estar confiante, não me achava ainda preparada. Eu falei para ela, bom, eu fico até você conseguir encontrar uma outra pessoa. Acabei terminando o mandato com ela. Então, fiquei 14, 15, 16 os anos, e aí fui buscar me especializar, fazer gestão em saúde pública, depois fui para a Bertioga como diretora de Vigilância em Saúde, fiz especialização em Vigilância em Saúde e agora estou em São Vicente, a convite do prefeito Caimado desde o início da gestão e muito feliz de poder enfrentar todos esses desafios que não é fácil. Eu acho muito interessante e enriquecedor para quem está ouvindo em casa, quem está nos assistindo, que é o seguinte, não existe mais limite para as profissões. Você correu atrás, se especializou, buscou se informar, estudar e está aqui hoje já na sua terceira experiência como secretária de saúde. Isso é uma prova de que todos nós podemos, desde que a gente esteja apto e afim de fazer a diferença. Você foi uma das secretárias regionais que passou pela pandemia, né? Eu acho que assim, a nossa geração já tem história para contar para os nossos netos, para os nossos filhos, por ter vivido uma pandemia do tamanho que foi essa pandemia de Covid, né? Assim, eu acompanhei e assim, um desafio gigantesco. Me fala como foi essa experiência para você. Nossa, foi realmente dias e noites sem dormir, realmente. A nossa maior preocupação era não desassistir ninguém. Enquanto a vacina não chegava, era um desespero, né? Porque era uma época que a doença matava de verdade e eu pude, né, infelizmente, presenciar famílias morrendo ali naquele momento triste que a gente vivia. Então, a maior preocupação era não faltar leitos e assistência para todo mundo. E nós tínhamos também a escassez de medicamentos e insumos e EPIs para essas equipes, que a gente também tinha que proteger de alguma forma para as nossas equipes, os EPIs. Então, era focada 100% nessa assistência, realmente. Tivemos que aumentar a nossa ala Covid, que a gente chamava. A gente conseguiu parceria com outro hospital da cidade para ampliar esses leitos. E aí montando equipe própria para isso, buscando financiamento próprio para isso. Então, realmente foi desesperador, foi difícil. Mas hoje a gente responde orgulhosamente que participamos aí da questão da maior campanha de vacinação, né, que o mundo já viveu. Que chegou logo em seguida e a gente conseguiu coordenar. Em São Vicente não faltou vacina um dia sequer e a gente conseguiu ir antecipando periodicamente aquele público-alvo. Eu me lembro. Porque como os recursos eram escassos realmente para assistência hospitalar, a gente tinha que investir na prevenção. Não tinha jeito. E era só a vacina que ia salvar essas vidas. Então fizemos carro da vacina, abrimos vacinação no shopping da cidade, a gente tentou chegar o mais perto possível dessa população para que a maior parte dela fosse vacinada o quanto antes,
para a gente ir amenizando esses números e conseguindo respirar aliviado, né? Sim, eu acredito que o grande saldo disso tenha sido o crescimento do setor como um todo. Sim. Eu, na época, estava à frente de uma operadora de plano de saúde. O setor privado e público dependeram muito dessa troca entre os dois. O setor privado aqui precisou de leitos SUS para dar conta de suprir a demanda. Perfeito. Eu acho que o saldo positivo disso tudo foi uma experiência que ela deveria ser continuada. É uma coisa que eu venho criticando faz tempo. O pós-pandemia ele poderia ter sido estendido de forma educativa para manter essa relação entre o setor público e privado na saúde, que saúde é uma coisa só para o país, né? A gente viu que sem essa união entre o SUS e a iniciativa privada, a gente não teria vencido a Covid-19. Michele, ser um gestor público com as verbas que existem para a saúde é um desafio para qualquer gestor. Mas ser gestor público de uma cidade com um dos menores PIBs per capita do Brasil e com uma das menores arrecadações proporcionais também, é um desafio mais do que dobrado, né? Me fala como é que você vence esse desafio. É no dia a dia, literalmente. Realmente é muito difícil. Existe um subfinanciamento no SUS, a gente sabe que a tabela SUS, isso foi muito ventilado nas últimas eleições, que ela está desatualizada há mais de 10 anos, né? E a gente não consegue contratar quase mais nada com o valor de tabela SUS, nenhum fornecedor quer ganhar R$10 por um exame, né? O custo dele também é muito maior do que isso. Então é realmente um desafio. Eu falo que a articulação política do prefeito é essencial para esse papel hoje, porque a gente tenta captar o maior número de emendas parlamentares junto a deputados, para a gente conseguir subsistir no custeio, no pagamento da conta do dia a dia. Não é inventar nada novo, é a gente conseguir realmente bancar aquilo que já existe na rede. É uma rede que ela está maior que o seu orçamento e não tem jeito, porque a população requer isso. A gente fala de 370 mil habitantes. E realmente a gente não tem a parte do tesouro, que a gente fala da arrecadação ali, a contento para conseguir fazer esse aporte, mesmo assim já faz em 28%, né, para pagamento de folha e outras despesas ali na saúde pública, é realmente um desafio e é o dia a dia. Estou chegando inclusive de São Paulo, estive em reunião com o secretário de Saúde do Estado, pedindo, né, que um olhar diferenciado para São Vicente, para que a gente consiga um convênio para continuar avançando na saúde pública da cidade. Perfeito. Eu acho que essas iniciativas, as parcerias, a ajuda dos deputados, do secretário, parcerias público-privadas também, que eu sei que vocês estão fazendo. Amigas. São Vicente precisa de mãos amigas, eu falo isso sempre. Mas eu acho que estão no caminho certo, estão fazendo um belo trabalho. E é importante que você que está nos assistindo saiba, não sei se todos sabem, mas é uma informação muito importante. Todo o setor público, seja as prefeituras, governo do estado, governo federal, basicamente 97% do orçamento de todos os governos são tomados com o que já está investido em funcionalismo público, aposentadoria, a máquina em si. Sobra, em média, 3% para investimento. Essa é uma conta que não fecha há muitos anos e precisa de uma grande mudança para que a gente veja, de fato, o crescimento, o investimento, porque a população não para de crescer. Então, é um desafio muito grande para o gestor público lidar com isso e a Michele tem conseguido fazer um belo trabalho com toda essa dificuldade. Michele, eu sei que tem muitas novidades no setor de saúde em São Vicente, mas acho que a principal delas é o Hospital do Vicentino, que eu vejo como uma grande vitória para a cidade ter um hospital próprio novo, um equipamento novo em funcionamento. Fala um pouco para a gente como é que está a obra do hospital. Eu sei que ele está em funcionamento, em que fase está, tem ampliação. Sim, vamos lá. Explica um pouco para a população. Na verdade, o Hospital do Vicentino, ele nasceu de um projeto que a gente fez da Nova Saúde São Vicente, logo no primeiro ano de mandato. A gente tentou enxergar como era essa rede, as deficiências dela e planejar um novo. E nós tínhamos esse PS na linha vermelha, fechado, completamente fechado, um contrato BTS, que a gente chama de locação, amarrado por 15 anos, não tínhamos muito o que fazer. Só que fechado, sem custeio nenhum, sem funcionário para trabalhar. E a gente vem da condição do CREI, o famoso CREI de São Vicente, né, que era o Hospital Municipal, se esvaindo, caindo o telhado, com a sua estrutura precária. E aí decidimos, então, transformar esse PS da linha vermelha em Hospital do Vicentino, numa estrutura hospitalar. Sim. Hoje ele já possui 105 leitos, nos permitiu fazer uma ampliação. O CREI a gente tinha 50 leitos, hoje a gente tem 105 no Vicentino, com 4 salas cirúrgicas, maravilhosas, 18 leitos de UTI, quando na verdade no CREI nós tínhamos só 6 habilitados.
Então, a gente realmente leva um hospital... Triplicou a capacidade. Triplicou a Tanto capacidade. de leitos quanto de UTI. Sim, e até de resolução. Retomamos as cirurgias pediátricas, que há 10 anos o município não fazia. Colocamos cirurgias de mama para aquelas mulheres com suspeita de câncer de mama. Estamos fazendo mutirão de cirurgia geral. Então, a nova estrutura nos possibilitou ampliar também os nossos serviços, né? Houve um incremento de pessoal também, contratamos mais pessoas para trabalhar dentro do hospital e faz parte dessa nova Saúde São Vicente com a futura demolição do CREI. Então, lá é um hospital, não tem pronto-socorro, a gente chama de hospital de retaguarda, onde as pessoas que são atendidas nos pronto-socorros da cidade, os pronto-socorros da cidade, a necessidade de internação, elas são encaminhadas para o Hospital do Vicentino com as nossas ambulâncias. Perfeito. Muito bom. Fico feliz de ver esse avanço. A cidade merece e eu acho que faz parte de um grande projeto também de devolver para o Vicentino a autoestima. Eu sei que uma vez, em uma conversa com o prefeito Caio Amado, ele falou que o maior sonho dele era devolver a autoestima para o Vicentino e eu tenho certeza que com esse trabalho eles estão fazendo o possível para devolver a autoestima do Vicentino, que é merecido ter uma saúde de melhor qualidade na cidade. Michele, eu tenho uma enorme admiração por líderes mulheres, né? Nas empresas pelas quais eu passei, eu sempre fiz questão de enaltecer as lideranças femininas, contratar líderes, mulheres que têm um monte de responsabilidade a mais que os homens e que ainda assim conseguem fazer um excelente trabalho. Me fala um pouco da dificuldade que é ser uma mulher, uma executiva, uma secretária, uma mãe, num ambiente ainda assim dominado por homens, né? Um ambiente ainda assim machista, né? E lidar com tudo isso. Me explica como é para você pessoalmente, Michele. Difícil pra caramba. Muito difícil. Tem os meus momentos de desespero também, porque como você disse, eu sou mãe de 2 filhos, um em pré-vestibular com 17 anos, outra com 12 anos, que dança, que compete, que vai para fora competir. Muitas vezes eu não consigo acompanhar, outras vezes eu me esforço para estar junto. Mas não é fácil, né? A gente tem a casa, a gente tem os filhos, tem o ofício para cuidar. E às vezes você está numa reunião super importante, o mundo caindo na sua cabeça e toca um telefone. Mãe, com quem eu vou pro balé hoje? Sabe aquela história? Nossa, e aí você tem que parar tudo e falar, nossa, peraí. Ou senão, filha, eu já te ligo, eu tô em reunião. Mãe, mas você só tá em reunião, você não consegue falar comigo, né? Sim. Então, realmente é difícil, a gente tem que ter um controle emocional. Não tem jeito. E eu falo muito que a gente precisa dos nossos momentos de fuga, não tem jeito, né? De sentar com amigos e conversar, de estar com a pessoa que você gosta, de beber um vinho, de dar uma saída para que a gente consiga dar esse respiro, né? e poder extravasar. Porque a gente estava falando um pouco antes, muitos relacionamentos acabam não dando certo porque muitos homens não entendem esse papel da mulher, né? Sim. Eu saio de casa cedo, chego muito tarde em casa, cansada, né, e com todas essas atribuições para fazer, então a gente precisa no mínimo de pessoas do nosso lado que entendam. Bom, queria dizer mais uma vez da minha admiração por mulheres como você, que são obstinadas em deixar um legado por onde passa. A terceira Secretaria de Saúde é sob seu comando, ou seja, não tem como você passar e não deixar um legado, é visível o trabalho que vem sendo feito. E tendo que muitas vezes abdicar do tempo com os filhos, com a família, e as mulheres sofrem muito ainda nessa mais do que dupla jornada de conciliar trabalho com família, com filhos, sofrem e são líderes de terapia, de tratamento de transtorno mental no pós-pandemia, em função do tamanho da sobrecarga a que são submetidas. Olá, recebemos essa semana aqui no programa Conecta a secretária de Saúde de São Vicente, Michele Santos. O programa Conecta vai ao ar toda segunda-feira após o programa Roda Viva e é exibido também ao longo da semana toda, de segunda a sexta-feira, ao longo da programação da TV Cultura Litoral. Acompanhe também o programa pelas nossas redes sociais. Te vejo no nosso próximo programa. Conecta. Oferecimento Breton Santos, LGK e Fundação Dom Cabral, 3Med, V4 Santos, Dias e Co.